Imagine estar sozinho em casa durante a madrugada. Está tudo escuro. A rua está silenciosa. Até que você escuta 3 batidas na porta. Você não estava esperando ninguém. Então uma voz conhecida chama pelo seu nome. É a voz da sua mãe. Ela pede para você abrir. Você se aproxima da porta. Mas antes de colocar a mão na maçaneta, lembra de uma coisa. Sua mãe não está em casa. Era assim que começava uma das lendas mais assustadoras do Nordeste. A cabra cabriola. Uma criatura que, segundo os relatos, aparecia durante a noite para perseguir principalmente crianças. A história se espalhou por regiões como Pernambuco e Piauí, atravessando gerações e ganhando diferentes versões. Mas havia uma característica que permanecia praticamente a mesma. A cabra cabriola não era apenas uma criatura que ficava vagando pelas ruas. Ela procurava alguém e, quando encontrava, não era para assustar, era para devorar. Algumas versões descrevem a criatura como uma cabra enorme e monstruosa. Outras dizem que ela possuía características humanas, olhos assustadores e fogo saindo pelas narinas. Mas ninguém parecia concordar completamente sobre sua aparência. Talvez porque quase ninguém que a encontrasse tivesse tempo de olhar direito. Ela aparecia principalmente durante a noite. E as noites de sexta-feira eram consideradas especialmente perigosas. Por isso, crianças eram avisadas para não sair de casa depois que escurecesse. Porque se você estivesse andando sozinho na rua, poderia ouvir primeiro os cascos. Um passo, depois outro, cada vez mais perto. E então, silêncio. Mas existe uma versão da história que é ainda pior. Porque nela, a cabra cabriola não precisava encontrar suas vítimas na rua. Ela conseguia entrar nas casas. Uma noite, uma mulher precisou sair para trabalhar e deixou seus 2 filhos sozinhos. Antes de sair, ela fez uma coisa muito simples. Disse para eles não abrirem a porta para ninguém, nem mesmo se fosse alguém conhecido. E para ter certeza de que realmente era a mãe quando ela voltasse, os 3 tinham uma pequena combinação. Quando chegasse em casa, ela iria cantarolar uma determinada melodia. Somente depois de ouvirem aquela melodia, as crianças poderiam abrir. A mãe saiu. A casa ficou em silêncio, até que alguém bateu na porta. 1 vez, 2, 3. As crianças foram até lá. Do outro lado, uma voz chamou. Era a mãe. Ela dizia que tinha esquecido alguma coisa e precisava entrar. Mas as crianças não abriram. Então a voz insistiu, dessa vez mais forte. Mas ainda faltava uma coisa. A melodia. A pessoa do lado de fora não sabia cantar. Depois de alguns minutos, os sons pararam. As crianças voltaram para dentro. Só que havia alguma coisa do outro lado da porta que não tinha ido embora. Ela estava aprendendo. Durante várias noites, a criatura teria observado aquela mulher, escutado sua voz, prestado atenção na maneira como falava, na forma como pronunciava as palavras, até aprender exatamente como imitá-la. Então chegou outra noite. A mãe saiu novamente para trabalhar. E, como sempre, repetiu a mesma instrução. Não abram a porta. Algumas horas depois, 3 batidas. As crianças congelaram, então ouviram a voz. Sou eu. Era a mãe. Mas dessa vez havia uma diferença. A voz cantou a melodia, perfeitamente. As crianças olharam uma para a outra. Não havia mais motivo para desconfiar. Então abriram a porta. Do outro lado não estava a mãe. Era a cabra cabriola. E aquela teria sido a última noite em que aquelas crianças foram vistas. O mais assustador nessa história é que a criatura não precisou quebrar a porta. Não precisou entrar pela janela. Ela apenas fez as crianças abrirem. E talvez seja justamente por isso que essa lenda tenha assustado tantas gerações. Porque uma porta trancada não significa muita coisa quando você mesmo decide abri-la. E a cabra cabriola não precisava aparecer para fazer uma criança sentir medo. Bastava ouvir alguma coisa do lado de fora. Um arranhão, um passo, um casco batendo no chão. Ou uma voz conhecida chamando seu nome. E se você tivesse crescido ouvindo essa história, provavelmente não teria coragem de descobrir quem estava do outro lado. Principalmente depois que o sol desaparecesse. Porque durante o dia, talvez aquilo fosse apenas uma história, mas durante a madrugada, quando a casa estivesse completamente silenciosa, qualquer barulho poderia parecer diferente. E é aí que a cabra cabriola deixa de ser apenas uma lenda. Ela vira aquilo que você imagina estar escondido do outro lado da porta. Então, se algum dia você estiver sozinho em casa e ouvir 3 batidas,
Não tenha tanta pressa para abrir. E se alguém chamar pelo seu nome, espere, escute com atenção, porque talvez seja realmente alguém que você conhece, ou talvez seja alguma coisa que passou muito tempo aprendendo exatamente como essa pessoa fala. E se depois disso você ouvir uma antiga cantiga vindo do outro lado, talvez seja melhor não responder, porque dizem que a cabra cabriola costumava cantar: Cabra cabriola, corre, mão de Jeová, que a corna nem nos apanha. Também de comer a ti se cá chegares. Eu sou a cabra cabriola, como meninos aos pares. Também comerei a vós os carocinhos de nada.